Jeremias capítulo 2, versículo 32. Jeremias 2, 32. Diz assim: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus centais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Quem sabe está acontecendo conosco? Nós somos de Deus, uma vez esquecemos que Ele é Deus. Esquecemos, entenda bem, que Ele, por exemplo, está olhando o nosso coração, que Ele conhece os nossos pensamentos. Esquecemos que Ele é Deus e não o adoramos. Eu fico olhando, de vez em quando eu cito aqui, duas passagens da Bíblia que me chamam bem a atenção, que mexem comigo, que eu digo sempre: Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, Deus tem aqueles que o buscam. Veja o profeta Daniel. A Bíblia diz que 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, que eles oravam voltados para Jerusalém naquela época. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Entenderam? 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos. Fica zangado comigo, não? Já dobrou os joelhos hoje? Quantas vezes? Aí você vai para o Salmo 119, versículo 164. O que diz lá? 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. O Davi falou uma coisa também no Salmo 27, versículo 4, que é bem claro, não é para você ter interpretação errada. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, fala Davi, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor quando? Todo dia da minha vida. Não é morar numa igreja, não, num templo, não. É todo dia ter comunhão com Deus. Nem sempre temos comunhão com todos os dias. Ele está dizendo aqui que a pessoa se esquece. Eu estou contando hoje um caso que eu li, uma história de um homem. Ele é um artista, mas não é ator, não. Ele é artista que ele desenha de tela. E ele tem uma facilidade muito grande. Ele descobriu já em fase adulta, já como adulto, ele descobriu que ele tinha autismo, né? Ele tinha um grau do autismo. Ele disse que para mim pode ser uma coisa, para ele foi um privilégio. Por quê? Porque ele tem na mente dele, ele consegue assim, por exemplo, eu olho aqui as pessoas, ele olha também, mas ele consegue registrar tudo rápido no seu cérebro e depois jogar aquilo tudo na tela. Quer dizer, aí, assim, acabou aqui. Ô Jaime, pinta rapidamente aqui a igreja. Eu não vou fazer, não, ele vai botar os lugares certinhos. Não, talvez vamos fazer, e talvez dá até... Aí ele falou que quando ele chegou à fase adulta, que ele via a vocação dele, ele entrou numa grande escola de arte lá em Londres, né, ele é da Inglaterra, mas não conseguiu desenvolver muito, porque ele não conseguia se expressar verbalmente. Tudo que ele queria, ele conseguia se expressar no desenho, né, e tudo. Aí eu ainda brinquei, eu falei assim: quem perdeu não foi ele não, que não conseguiu ficar numa grande escola. Ele foi formado não pela melhor escola lá do local, foi por uma outra. Quem perdeu foi a escola, que teve que perder um grande artista, né? Que ele que fazia. Mas por que eu estou falando dele? Então nós temos que aprender a guardar não na mente, mas no coração que nós ouvimos. E não esquecer, por exemplo, da onisciência de Deus. Sempre devemos lembrar: Deus é onisciente. O que é isso? Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Quando eu cito Mateus capítulo 9, versículo 4, diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus, disse: por que pensais mal em vosso coração? Então tem o pensamento que vem a tentação, mas o coração é o pecado. Você aceita, não aceite. Se você aceitar, você se desliga de Deus. Mas quando é que você não aceita? Quando você lembra que Ele é Deus. Entenda? Você não vai querer de maneira alguma que alguém veja você cometendo algum erro. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, se alguém já separa. Deus está vendo tudo. Então nós esquecemos. Ele está dizendo que eles esqueceram, nós esquecemos. Essa é uma parte. Às vezes nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso. Mas porque nos distanciamos dele de uma tal maneira que quando vem as lutas, nós entramos em desespero. Veja o caso do rei Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 4 e 5, só esses dois. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 4 e 5.
E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Eu tenho explicado que é assim, quando você está ligado com Deus, olha para mim, Deus, ausência de medo. Medo é a ausência de Deus. Então nós precisamos nos envolver com Ele. Mas o que foi o Saul? Se você ler o capítulo 13, do versículo 8 em diante, ele ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. E ele tinha, o Samuel falou para ele, você não guardou o mandamento que o Senhor Deus te dera. Depois no capítulo 15, Deus mandou ele agir de uma maneira específica. Ele não quis. Chega um momento, Deus não pode mais andar com ele. Mas às vezes nós não sentimos a ausência de Deus na nossa vida. Até nos gabamos que andamos com Deus, que somos de Deus, que somos de Jesus. E só vamos notar isso no dia de quê? Da adversidade. Quando surge o exército inimigo, você vê, você se assusta. Porque não quer dizer que você andando com Deus, que você não vai ter lutas, mas você não perde a paz. Você não estremece. Veja o que ele está dizendo para nós aqui, né? E vendo Saul o arraial filisteu, temeu e estremeceu muito seu coração. No segundo livro de Crônicas, você já cansou de ouvir aqui, capítulo 32, vou ler o versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria. A Síria dominava boa parte do mundo conhecido daquela época. Era um exército, vamos dizer assim, tremendo, assustador. Era comparado hoje aos Estados Unidos, a Rússia, assim, que tem bomba atômica, tudo, né? Eles tinham um grande exército que intimidava as outras nações. Quando o Ezequias soube, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, que o negócio era sério, que o inimigo não estava brincando não, veio para acabar. O que ele fez? Reuniu todo o seu povo. Aí diz o versículo 6 assim: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Há uma maior conosco do que com ele. Vamos pegar para os dias atuais. Alguém da sua família está com um câncer, né? Estágio avançado, metástase, quer dizer, espalhou. O que você tem que fazer? O que Ezequias fez. O que você tem que dizer? Deus, eu não vou me assustar. Para você mesmo você pode falar com Deus: eu não vou me assustar, não vou me intimidar por causa desse campo, porque maior é o Senhor que está comigo. Ou ao inimigo: diabo, você não vai tirar minha paz, não vai roubar minha paz, você trouxe esse teu câncer para ele estar amaldiçoado em nome de Jesus, que é maior. Deu para entender? Você não se intimida. Ou pode falar o próprio câncer: você não vai destruir meu corpo, você está amaldiçoado em nome de Jesus. Por favor, faça o que o doutor manda. Estou falando da oração. A parte do doutor você tem que cumprir, porque ele é uma autoridade também. É isso que a igreja tem que fazer. Mas não é só isso, é qualquer que seja a obra do diabo. Mas você veja o paralelo entre Saul e Ezequias. Saul estremeceu muito o seu coração. Então, quando é que eu me esqueço de Deus? Quando eu esqueço que a palavra de Deus é Deus comigo, e eu começo a fazer as coisas contra a palavra, ou que não estão de acordo com a palavra, eu estou me assustando. Aí quando vem, está ali, ó, medo, ausência de Deus. Eu falo do medo, que é medo que você viu o inimigo, medo da morte, medo da doença, medo que aquele mal vai destruir. Mas tem um medo que é da depressão. Eu falo sempre, a depressão geralmente vem acompanhada de medo, de pânico. Mas não é medo de coisa. Com a experiência dos anos, eu aprendi, por exemplo, aqui eu estou aqui em um prédio de 10 andares, 20 andares. E aqui estou lá no terraço desse prédio, tenho aqui uma parede, né? Aí você nota a pessoa que tem medo de altura, parece que é medo de altura. Está aqui tem um muro, ela olha aqui, ó, fala assim, não é assim? Já repararam isso? Pessoa que não tem, chega ali, debruça, né? Eu também trabalhei com isso, mas ele trabalhou mais tempo que o meu irmão mais velho. Eu trabalhei também de antenista. Hoje não se usa mais isso, que hoje tem modernidade, não se usa essa antena quase no telhado. Mas lembra das antenas no telhado, né? Amplimatic, aquela uma famosa, das melhores que tinha. Aí então nós tínhamos que nos pendurar e colocar, por exemplo, tinha que ver esse pendurado lá de fora, está vendo aqui, passar o fio por aqui assim.
Mas pensa, o que a altura é pouquinha. Já pensou você numa altura de 30 metros, você fazer assim, ó, para você ver onde você está colocando? E ele era meio doidão, era doido nada mesmo, é vivo ainda, meio doidão de coisa. Eu vou ser sincero, não tinha coragem toda dele não, ele já se jogava o corpo mais para fora ainda, né, para fazer aquilo ali. Mas o que eu quero explicar com isso? Aí eu aprendi com o tempo que a pessoa não está com medo da altura não, é ter medo de perder o controle. Ela acha que se ela estiver ali, ela vai acabar se jogando. É um medo, quer dizer, que não é um medo comum, é uma coisa satânica mesmo, diabólica. É o medo de perder a mente, esse é um demônio. Mas por quê? Porque você não está andando com Deus. Mas é claro que eu sou da igreja. Você não está andando com a palavra. A palavra diz claramente que o seu Deus não nos deu espírito de medo. Mas é mais do que isso. Não nos deu a mente confusa. Lembra sempre, esse versículo eu quero que você guarde no seu coração. Sempre que vier perturbação na sua mente, mas também quando vier perturbação, entenda bem, de pecado, de prazer, que são pecaminosos. É 1 aos Coríntios 2,16. A Bíblia diz que Deus nos deu, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Aí eu explico, o que é a mente de Cristo, pastor Jaime? Olha para mim. Você pensa de acordo com a palavra. Então, se a palavra diz que eu tenho a mente de Cristo não é devassa, então ela não pensa em prostituição. Então, se vier a prostituição, você está amaldiçoando esse pensamento, assim como você amaldiçoou a perturbação. Se vier a perturbação, não, eu tenho a mente de Cristo. Você nem liga para quê? Você aceita. Não, isso nunca vai acontecer, que eu vou me jogar, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, isso nunca vai acontecer. Pronto, você vai vencer. Mas não é só isso, é tudo, é respeitar o que diz a palavra. Quando você então vai se esquecendo de que a palavra é Deus conosco, que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está te vendo, aí você começa a temer, a respeitar, e você começa a agir como o profeta Daniel. Você vai começar a ter prazer de falar, que você sabe que Deus é real. Deus é real. Deus não é, entenda bem, um achismo, que eu acho que Deus, não, você tem certeza, você tem convicção. O que é isso aí? É fé. Você tem fé em Deus, você sabe que Deus existe. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo lê isso, não lê? Mas leia o versículo todo. Hebreus 11:6, leia o versículo todo. Ele diz, 11:6, Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, olha o versículo, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador. Vamos falar uma linguagem mais moderna. Ele é recompensador dos que o buscam. Lembra que eu falei lá atrás? Deus não tem privilegiado, não tem queridinho? Homens que o buscam, que creem que Ele é Deus, que Deus existe. Quer dizer, Deus não é um achismo. Eu acho, você crê? Nem eu acho que Deus existe. Não, eu creio, Deus existe, eu tenho convicção. Por isso que eu não perco a paz diante do mal, porque eu estou andando com Ele, com a palavra. Aí eu digo, em mim não, em nome de Jesus. Você lembra, você fala, Deus me ajuda, oh Deus, me dá uma direção, mas sem gritar. É isso que nós precisamos, de pessoas então que convivam com Deus no dia a dia. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? O profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 32. Porventura esquece-se a vez dos seus enfeites, agora da esposa dos seus vestidos, fica assim melhor. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Esquecemos. E não é coisa de pecar só não. Veja o Abraão, durante 13 anos esqueceu que Deus faz mais do que... Ele se acomodou com o filho que ele tinha, mas não era nem o filho do plano de Deus. Ele falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. E o povo de Israel, se você olhar, aquele povo, o livro de Juízes faz isso, fala bastante. Aquele povo andava com Deus, tudo bem. Quando ele andava com Deus? Quando ele tinha guerra. Aí ele pedia ajuda a Deus, socorro. Mas passava aquela guerra, se descansava a terra, não tinha ninguém atacando. Aí eles começavam o quê? Já com prosperidade, começavam a se contaminar com os deuses daquela terra. Começavam a se contaminar com os ídolos, com as festas pagãs, com a prostituição deles. Não. Somos nós que parece que só buscamos a Deus quando estamos em guerra. Não, buscar a Deus. Tempo de paz você busca a Deus, tempo de guerra você também busca. Quando é tempo de paz, você, oh Deus, muito obrigado, glória a Deus, seja o seu nome louvado, obrigado pelo dia de hoje, pela vitória que eu tive, por isso, por aquilo. Deus, aceite o meu louvor, aceite a minha adoração. Você está ali porque você está amando a Deus. Quando vier uma luta, você vai estar tão unido ao Senhor, tão ligado, olha aí a presença de Deus, que você vai agir como Ezequias. Não, eu não vou temer esse mal, Deus é maior, Deus vai mudar essa história. Verdade, você confia em Deus de todo o seu coração.
Segura a mensagem de hoje. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, convide. Basta que você creia no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados, que você creia no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você diga para Ele: me salva, Jesus. Ele vai te salvar. Ele vai te salvar, Ele vai te dar a vida eterna agora. Essa é a sua hora. Fecha os olhos. Pai, eu tenho obrigação de falar da vida eterna, porque eu creio como Pedro que disse: o que eu tenho eu te dou. Aceite a salvação. Você vai ser coberto pelo manto da salvação, mas é para a sua família também, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Levante suas mãos assim. Quando o pano estiver passando sobre você, você vai tocando, é para você e para a sua casa. Se você ainda não aceitou, aceite agora a salvação. Ela vai ser estendida para a sua família. Você já aceitou Jesus? Diga para Ele: não me deixe perder a salvação. Mulher também pode ajudar, não é pecado não, tá bom? Isso, levante suas mãos. Vai passando agora e vai tocando. Jesus, nós queremos a salvação para toda essa família. Nós queremos a salvação para todos desta casa. Cubra essa família com o manto da salvação agora. E não há demônio que resista. Entra nesta casa, onde tem alguém no alcoolismo, entra onde tem alguém nas drogas, entra onde tem alguém, Deus, preso na prostituição, tem alguém para ser enfeitiçado e macumbado. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz para exigir, levanto a minha voz para ordenar: diabo, tire a mão dessa família. Essa família é coberta pelo manto da salvação. O demônio que está no casamento, demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade, demônio que faz o marido ter nojo da mulher, a mulher ter nojo do marido, demônio que separa casais. Demônio é você mesmo. Você vai sair. Você está no filho, na filha, no genro, na nora, está no irmão, na irmã, no cunhado, na cunhada. Você vai sair dessa casa agora que eu estou mandando. O demônio, você foi pago num terreiro, num ritual de magia negra, para fazer o homem ter nojo da mulher, a mulher ter nojo do marido, ele brigar com ela brigar com ele, ele se irrita, ela se irrita, vai saindo. É o demônio que coloca o pai contra o filho, o irmão contra o irmão. É o demônio do alcoolismo que está tirando a paz da família. A pessoa vive embriagada, a pessoa vive com a cachaça. Vamos, demônio do alcoolismo, saia. Demônio do vício, das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, do famigerado crack, do maldito crack. Você vai sair, demônio do K9, essa praga que chegou em São Paulo para acabar com vidas, vai saindo em nome de Jesus. O demônio da jogatina, o demônio do cigarro, o demônio da prostituição, da devassidão, que faz o homem negar a natureza, a mulher negar a natureza. Demônio da devassidão, solte o filho, solte o sobrinho, solte aquela pessoa que está na vida promíscua, que está na vida errada. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Pois eu exijo, eu ordeno: sai desta casa, sai dessa família, agora. O demônio, essa pessoa está vendo você lá, um vulto que aparece, é você perturbando a mente está agitada, a mente está descontrolada, é uma depressão que tomou conta da pessoa, é o pânico. Sai da pessoa da fotografia, sai da pessoa do documento, a pessoa da peça de roupa, e você, espírito da morte, demônio da pressão alta, demônio do infarto, do derrame, demônio que trouxe essa infecção, que está paralisando os rins daquela mulher. O demônio, sai com a sua infecção daqueles rins agora, sai de lá que eu estou mandando. É da pessoa que está no hospital. Eu quebro o teu poder, eu quebro o teu domínio, e eu exijo, eu ordeno todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica que está dentro desta casa, que está nessa família, o demônio das dívidas, o demônio do desemprego, da amarração financeira fora, o demônio da idolatria, da feitiçaria, todo mal sai em nome de Jesus. Levante suas mãos. O que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu. Diga: Senhor Deus, mais uma vez venho declarar diante de ti e de todos, eu e a minha família pertencemos ao Senhor Jesus. Amém.